Olá pessoal, começando mais um Game Over Podcast, eu sou o Zero. Hoje é dia 20 de março de 2025 e no episódio de hoje, o tema de hoje eu tive ideia porque eu tive o primeiro comentário. Na verdade, não é o primeiro comentário que eu tive no meu canal, mas é o primeiro comentário de um desconhecido, porque eu já tive um comentário de um amigo. E aí, é claro que eu sou muito grato a esse amigo por ouvir o episódio que ele comentou e tal. Mas é meio que trapaça, né, porque eu não tô fazendo divulgação nenhuma do meu podcast ainda, não nenhuma divulgação decente pelo menos, e aí eu mostrei para alguns amigos e um deles comentou lá. E esses dias eu recebi o primeiro comentário de um desconhecido, que eu nem sei de onde o cara veio, como o cara descobriu o podcast no YouTube, mas eu tive o primeiro comentário. E ele me falou sobre o jogo Blasphemous, que eu devia fazer um vídeo falando sobre o Blasphemous ou jogando o Blasphemous. E é um jogo que eu já joguei, é um jogo que me atraiu imediatamente da primeira vez que eu vi uma imagem desse jogo. Eu já gosto de pixel art no geral, e esse jogo tem uma pixel art muito bem feita, muito bonita, e ele tem uma vibe muito sombria. Quem conhece o jogo sabe disso. Ele tem cenários grotescos, inimigos grotescos, é um jogo bem macabro. E, e é muito interessante. E aí eu vi a pixel art dele pela primeira vez, né? A arte do jogo, o cenário do jogo, a ambientação. E na hora eu me apaixonei. Na época o jogo ainda estava em. Como é que. Eu esqueci o nome daquele site. Era aquele site de financiamento coletivo. E ele estava arrecadando fundos para ser produzido e tal. Na época que eu vi pela primeira vez, ainda ia demorar para ser lançado, na verdade. E aí eu fiquei ansioso para jogar. E aí ele lançou muito tempo depois e eu joguei, platinei o jogo, gostei pra caramba. Só que, pra ser bem sincero, eu não entendi absolutamente nada da história da primeira vez que eu joguei. Lógico que tem uma coisinha ou outra que você pega, mas é confusa, é estranha. E pra ajudar não é linear, né? Quem já jogou o Dark Souls, a história do Blasphemous é praticamente segue o mesmo padrão. Você conhece a história muito mais lendo sobre os itens coletáveis do jogo. Quando você pega os itens do jogo, eles têm descrições, né? E aí tem vários pedacinhos da história em cada item, digamos assim. Então você tem que ir ligando os pontos sozinho, né? E por não ser um jogo linear, o Blasphemous é um Metroidvania, então você não tem, apesar de você ter objetivos, né, que você deve seguir, você não tem a obrigatoriedade de para qual lado você deve ir primeiro. Então muitas vezes você acha os itens em ordens aleatórias, né? Não a ordem que vai te ajudar a entender a história de uma maneira linear. Então, eu entendi muito pouco da história da primeira vez que eu joguei o Blasphemous. E como já faz tempo que eu joguei para ajudar, esse cara me deu a sugestão de falar sobre ele aqui, e aí eu fui ver uns vídeos sobre a história do jogo, para ver o que eu poderia falar, para ver se eu poderia contar ela aqui, como eu fiz com alguns jogos nos episódios anteriores. Mas eu acho que ela é complexa demais. E para trazer aqui, talvez o episódio ficaria grande, talvez eu teria que estudar por mais tempo para trazer um negócio mais bem feito. E então eu decidi, em vez de fazer isso, né, contar a história do jogo, eu decidi falar sobre algumas coisas que isso me fez pensar. Trazer aqui uma conversa que talvez seja até um pouco polêmica, que são, na verdade, algumas visões diferentes sobre Deus, né? Muitas vezes na ficção, os deuses são mostrados de uma maneira até negativa, né? E aí eu fiquei lembrando de algumas coisas, de várias visões diferentes em várias obras de ficção que eu já vi por aí, seja jogos, séries, livros, etc. E eu achei interessante trazer alguns pensamentos sobre isso e a minha própria visão também depois, por que não, né? Então vamos lá, né? Começando com o Blasphemous, apesar de eu não vou entrar tão em detalhes sobre a história aqui, mas na história desse jogo tem uma coisa que eles chamam de o milagre, que é até difícil explicar, na verdade, porque não fica tão claro se esse milagre é uma entidade ou não, ou é só um evento estranho que está acontecendo, digamos assim. Mas são
vários eventos que acontecem no jogo que eles atribuem a esse milagre, que para dar um exemplo prático, uma coisa que eles chamam de o primeiro milagre dentro do jogo, o Blasphemous é um jogo que fala muito de culpa. O mundo daquele jogo se importa muito com culpa e a expiação da culpa das pessoas. Então teve um garoto na história do jogo, antes de começar o jogo de fato, né? Esse evento acontece antes da história do jogo começar, que ele sentiu uma culpa muito grande e ele orava a esse milagre, às entidades do jogo, do universo do jogo, para que eles punissem esse garoto por causa da culpa que ele sentia. E aí ele rezou muito fervorosamente por muito tempo e o milagre ouviu as orações dele e transformou ele. Eles juntaram o corpo dele com uma árvore e retorceram o corpo dele. Ele ficou meio que crucificado, só que não é bem crucificado, porque não é aquela posição, né, costumeira da cruz, é uma posição diferente. Ele ficou retorcido com os galhos, assim, fundido com os galhos. Ele, inclusive, é chamado de O Retorcido depois disso. E ele ficou conhecido como o primeiro milagre no universo do jogo. E ele também ficou conhecido como o Pai, né? É um outro nome que colocaram nele. E o jogo tem vários desses milagres que envolve esse tipo de coisa, de uma coisa dolorosa que vai servir para expiar a culpa das pessoas, sabe? E eu achei interessante porque o jogo inteiro, o mundo inteiro do jogo, aliás, é muito voltado a isso. Coisas que causam sofrimento e, na verdade, as pessoas enxergam aquilo com bons olhos, como uma bênção, e não como uma maldição, como uma praga e tal. Pra gente que tá jogando, né, pra quem tá assistindo, digamos, o jogo, é um mundo muito grotesco, muito feio, com coisas assustadoras e violentas, mas as pessoas do jogo enxergam aquilo como uma bênção do milagre, né, chamam todos esses eventos de milagre. Então, é como se eles vissem isso de uma maneira positiva. É bem estranho até. E aí, entrando um pouco, vendo esses vídeos de história que eu peguei para assistir, eles falam sobre as divindades que estão por trás desse milagre e que elas usam esse tipo de evento para cada vez reforçar a fé das pessoas no milagre ou nelas mesmas. Eu esqueci o nome delas agora. É uma entidade com 3 rostos. Puta merda, eu esqueci o nome mesmo, hein. Mas enfim, não é tão importante assim. E essa entidade, que seria o verdadeiro deus do jogo, digamos assim, é muito dependente da oração e da crença das pessoas, sabe. Então essa é a primeira visão, digamos assim, é uma das visões de Deus que eu tive, que eu vi, que eu conheci através da ficção, digamos assim, né. Em vários lugares, em várias outras histórias de ficção, eles apresentam essa visão de Deus, né, que existe uma divindade ou várias divindades, dependendo do lugar, que são poderosas e são muito superiores aos humanos, mas eles necessitam da adoração dos humanos para tirar a sua força dali, né. Eles enfraquecem quando as pessoas perdem a fé, e eles muitas vezes precisam manipular os eventos, né, da humanidade para levar as pessoas a acreditarem neles, para que então eles fiquem mais fortes. Eu acho isso uma visão interessante, porque é engraçado. Eu não sei a religião de vocês, é claro, talvez tenha um público variado ouvindo isso, eu gostaria que tivesse pelo menos, mas no cristianismo mesmo, esses dias conversando com a minha namorada, ela me perguntou, eu sou cristão, né, já deixando claro aqui, eu sou cristão e ela veio perguntar pra mim por que que as orações são necessárias, né, por que que Deus precisa que a gente ore. E é difícil responder isso. Eu não sou nenhum grande estudioso da Bíblia, nem um teólogo, nem nada assim. E aí eu tento pensar numa resposta por mim mesmo que faria sentido, né. Mas é realmente difícil pensar nisso, e eu vou deixar para entrar nas minhas visões, mais para frente do vídeo, mais no final do vídeo, mas é uma coisa interessante, né, é uma das visões sobre Deus que existem por aí. Os deuses precisam de adoração,
né? Enfim. E aí, pensando nessas coisas, para trazer aqui, eu lembrei de outra visão interessante de Deus, do jogo Xenoblade. Eu chamo de Xenoblade, a pronúncia correta é Xenoblade, mas eu, né, abrasileirei o negócio e tenho costume de chamar de Xenoblade. O primeiro Xenoblade do Nintendo Wii, isso é um pouco de spoiler, mas é bem leve, eu acho que não afeta tanto a história assim. Lá no fim do jogo, eh, basicamente o protagonista tem uma oportunidade de fazer um desejo, falando de maneira muito resumida aqui. E aí ele deseja que exista um mundo sem deuses, porque tem uma divindade do jogo que, quer destruir tudo e não quer deixar os humanos livres para tomarem suas próprias decisões, enfim. Então o protagonista faz esse desejo, né, de criar um mundo sem Deus. É até um momento emocionante do jogo, né, o clímax do jogo, digamos assim, né, vai estar bem no final isso. E aí isso me deixou pensando na época, né, como que seria, já que eu acredito em um Deus, né, como que seria um mundo sem Deus de fato? Como que seria um mundo onde as pessoas sabem que não existe nenhum Deus, e aí tudo vai depender só da humanidade, sabe? Eu acho uma visão estranha, na verdade. Eu acho uma visão que pode ser otimista, mas também é assustadora, porque a humanidade teria que ser muito madura, eu acho. Tipo assim, se você for ateu, você tá pensando agora, mas o mundo já é assim, né? Não existe Deus nenhum e a humanidade tá se virando desde o começo, sozinha, digamos assim, né? Mas eu não sei, por eu acreditar em Deus, eu acho que tem algo que tá, assim, que tá impedindo que as coisas piorem mais rápido. Na verdade, pode ser até controverso um pouco da minha parte de falar isso, porque eu não acredito que Deus interfira tanto assim no mundo. Mas é estranho, cara, porque assim, eu não sei, eu falei que eu ia falar sobre as minhas visões mais no fim do vídeo, mas toda hora dá uma vontade de falar, porque eu acabo entrando no assunto, né. Tipo assim, eu tenho uma visão até que pessimista sobre os rumos que a humanidade está tomando. Por um lado, a gente avançou muito em termos de civilidade, né, comparado com o mundo antigo, onde existiam execuções em praça pública, existia o Coliseu, né, que as pessoas basicamente iam num domingo à tarde assistir gente se matando ou matando bichos ou morrendo para os bichos. E aí, hoje em dia, pelo menos a intenção é que o mundo seja menos violento, né, direitos humanos e etcétera, etcétera. Mas ao mesmo tempo, a gente tem um avanço eu ia dizer psicológico, é um avanço tecnológico muito grande, e uma das coisas que tem surgido nos tempos recentes é a inteligência artificial, né. Surgido não, evoluído, né, porque já é um negócio que se fala há muito tempo, mas está evoluindo muito e está evoluindo rápido, pelo menos eu acho, me parece que está evoluindo muito rápido. E parece que já tem estudos, inclusive, dizendo que a inteligência artificial já está tendo efeitos negativos sobre a capacidade cognitiva humana. Porque, assim, as pessoas têm que fazer hoje menos esforço para pensar. Você que está ouvindo aí, eu não sei a sua idade, mas, por exemplo, na minha época, quando a gente ia fazer um trabalho de escola, deixa eu ver, quando eu era menor, quanto menor, hein? Vamos supor, da minha primeira à quarta série, eu nem sequer tinha internet ainda, né, eu nem tinha acesso à internet ainda. Não sei se era uma coisa assim daqui da minha região, mas internet era um negócio raríssimo ou inexistente. Então eu não tinha acesso ainda, e quando a gente tinha que fazer um trabalho de escola, a gente tinha que ir atrás de livros. Então, por mais que você estudasse só aquele necessário para fazer o trabalho e depois largasse o livro como uma boa criança, né, você ainda tinha que fazer um certo esforço. Você tinha que ler e pegar partes realmente relevantes para colocar no seu trabalho. Enfim, alguns anos depois surgiu a internet, se tornou uma coisa comum, muitas pessoas da minha região aqui tiveram acesso, e aí a gente começou a apelar para a Wikipédia, né. Na minha época de escola ainda era trabalhos copiados da Wikipédia.
E ainda era relativamente fácil para a professora perceber que você copiou o trabalho de algum lugar, né, se você não se desse ao trabalho de alterar algumas palavras e coisas do tipo, as professoras percebiam que estava totalmente copiado principalmente da Wikipédia, né, claro que não é difícil achar outras fontes, mas a Wikipédia é uma referência muito grande para todo mundo, né, copiar trabalho de escola. E hoje em dia, com o ChatGPT, por exemplo, ele te dá um texto que é único, que o professor não vai perceber que você copiou de algum lugar, e tipo, você não precisa se dar o trabalho de ler e selecionar partes importantes, você pode pedir para ele resumir, você pode pedir para ele mudar as palavras, enfim, você basicamente pode pedir para ele fazer o trabalho por você, né. E eu estou usando exemplo de trabalho de escola aqui, mas pode existir inúmeros exemplos, e eu usei o ChatGPT, mas também tem outras inúmeras inteligências artificiais que podem reduzir muito o esforço mental que o humano precisa fazer para atingir certos resultados, que antes dava muito mais trabalho. Então, assim, a minha visão, de para onde a humanidade está indo, não é muito otimista, no sentido, assim, de como vai ser o ser humano que vai nascer daqui a 50 anos, daqui 100 anos, daqui milhares de anos, sei lá quanto tempo a Terra ainda dura, né. Mas enfim, e eu acho que se existir um Deus, eh, esse final horrível, esse final ruim que eu, né, talvez ache que a humanidade possa chegar, esse final vai ser brecado em algum momento, né. Deus não vai deixar o negócio descarrilhar de uma maneira tão feia assim. Pelo menos é uma coisa que eu gosto de acreditar, né, que eu espero que seja verdade. Mas se não houver Deus nenhum, aonde que vai parar as coisas, cara? Sabe? Em algum momento o negócio vai ficar muito feio e vai ser muito difícil voltar atrás, porque eu usei esse exemplo, né, da inteligência artificial e, tipo, imagina uma criança que já nasce nesse mundo, onde é tudo mais fácil, onde tudo exige menos esforço. Como é que vai ser o desenvolvimento dessas pessoas, né? É estranho pensar nisso. E já que vai ter cada vez mais pessoas nascendo nesse mundo com o desenvolvimento, eh, sei lá, afetado, pior talvez, como é que vai ser o mundo então, daqui 100 anos, daqui 200 anos, entende? Eu tô falando de uma maneira muito resumida, talvez até meio burra aqui, mas acho que dá para entender onde eu quero chegar. Então eu acho um pouco preocupante, né, o futuro da humanidade sem Deus. Mas ao mesmo tempo é interessante, né, imaginar, principalmente se falando de uma obra de ficção, assim, né, eu estava usando o exemplo do Xenoblade, qual é esse mundo que eles conseguiriam atingir, né? Principalmente no contexto do jogo ali que, foi criado todo um universo novo a partir do desejo do personagem, né, e as pessoas sabiam então que elas estavam livres de um deus tirano, e como seriam as coisas dali pra frente. É uma visão interessante, né. Enfim, e aí falando um pouco mais de outra visão de Deus em outras obras de ficção, que é uma também bem comum por aí, é aquela visão onde Deus abandonou a sua criação, né. Ele talvez se decepcionou, ou ele então só abandonou e pronto, e sumiu, né. Tem alguns lugares da ficção que tratam dessa maneira. E eu estava assistindo a série Sobrenatural, por exemplo, com a minha namorada, eu tô assistindo ainda, na verdade, nesse momento. A gente tá na 11ª temporada, talvez, de 15, série enorme, né. E lá tem isso. Inclusive eu já tomei alguns spoilers que eles chegam até a enfrentar Deus mais pra frente, mas eu ainda não cheguei nessa parte, então não dá pra falar muito. Mas, pelo menos até agora, Deus está ausente, ninguém sabe onde Deus está nessa série, né. A gente já sabe que Deus era o escritor lá que estava fazendo a série de livros do sobrenatural, né, dentro da série, mas a gente não sabe onde ele tá, o que ele tá fazendo, o que ele pensa disso tudo, por que que ele deixa as coisas acontecerem, né. E essa é uma visão interessante também, né, que eu acho que até faria sentido na vida real, porque, como eu disse, eu pessoalmente não acredito tanto que Deus interfira muito,
no mundo atual nosso, né. Eu acredito nas coisas da Bíblia, que aconteceram milagres e enfim, mas eu acho que hoje a gente tem muito, assim, muito pouco da interferência de Deus, ou então a gente não percebe se tiver, né. Eu acho, pessoalmente falando. Então uma visão que até faria sentido, eu falando da humanidade, dessa visão pessimista que eu tenho, eu fico imaginando que, assim, é estranho falar isso, né, parece que eu tô julgando e tal, mas eu não acho que a humanidade esteja agradando muito a Deus hoje em dia, né, do jeito que estão as coisas. Claro que é difícil a gente saber o que Deus quer, mas, né, baseado no pouco que a gente acha que entende, eu imagino que saiu um pouco do controle, né. Ele permite que a gente faça um monte de coisas como humanidade pelo livre-arbítrio, mas não é tudo que agrada a ele, né. Enfim. Também tem, é claro, a visão, de que Deus não existe, né, a visão dos ateus, que eu acho compreensível, na verdade, né. A minha namorada tá lendo um livro do Dostoiévski agora, que é aquele dos irmãos Karamazov, e nele tem discussões teológicas nesse sentido de 2 irmãos, que um é um monge, eu acho, um padre, não tenho certeza, e o outro é um ateu. E aí o ateu fala que ele até gostaria de acreditar em Deus, mas ele não consegue, aceitar ou que Deus exista, ou então aceitar os métodos de Deus se ele existir, porque assim, o exemplo que ele dá para isso, para ele ter essa opinião, é o fato das crianças sofrerem, né. Todo o sofrimento que existe com crianças pelo mundo, de elas passarem fome, de elas serem abusadas e coisas nesse sentido. Isso já é ruim por si só, mas isso acontecer com crianças, para ele é um absurdo inconcebível, sabe. E é um dos argumentos que ele usa para não aceitar a ideia de Deus, né. E mesmo como cristão, eu acho isso muito compreensível, né. É muito estranho você ver uma criança com uma doença terminal, por exemplo, uma criança que já nasce com problemas, né, que horríveis ou então atrocidades sendo cometidas contra crianças, né, por outros humanos, por adultos perversos. É estranho você tentar chegar numa resposta do porquê que Deus, se existe um Deus, do porquê ele permite isso, né. E eu não sei, eu acho que não sei se é um assunto muito pesado pra gente entrar aqui agora, não sei se eu deveria entrar tanto nessas coisas, mas já que eu disse que eu ia falar sobre a minha visão, talvez a gente volte nisso depois então, né. Eh, Enfim, acho que mais uma visão de Deus então, antes da gente entrar. Não, pelo que eu anotei aqui, eu acho que já dá pra entrar, na minha opinião, na verdade. Esse episódio tá ficando um pouco bagunçado, acho que eu escrevi menos do que eu deveria, mas enfim, vamos ver o que que acontece, né. Eh, Entrando então na minha visão de Deus, né. Repetindo aqui, eu sou cristão, eu não faço parte de nenhuma igreja, eu não gosto assim, eu nunca senti que eu me encaixei em alguma denominação. A minha mãe é católica, eu sou até crismado e como fala? Eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a crisma, mas hoje em dia eu não frequento mais, né. E o meu pai é evangélico, pelo menos ele era. Hoje em dia ele também se considera um desigrejado, né, por motivos pessoais aí, na trajetória dele, na igreja, mas ele ficou muitos anos na igreja, mais de 20 anos, e ele era evangélico. E eu fui criado então por um pai evangélico, uma mãe católica, e sempre teve essa coisa de você vai na igreja com seu pai, você vai na missa com a sua mãe. E claro que uma criança não tem, né, condições de escolher um negócio desse, mas conforme eu fui crescendo e tendo minhas próprias visões, minhas próprias convicções, eu acredito então em Deus, né, eu sou cristão, mas eu não gosto da ideia de estar em uma igreja, eu acho, sabe.
Eu não gosto de grupo nenhum, na verdade, eu acho que qualquer grupo, seja religioso ou não, meio que acaba estragando a mente da pessoa. Talvez a gente entre nisso em algum episódio futuro. Acho que grupos fazem mal para as pessoas. Pelo menos quando o grupo vai crescendo muito e vai sempre saindo do controle, sabe? Afeta muito o pensamento das pessoas, acaba indo mais pro lado de seita do que de grupo. Enfim, eu acho que as pessoas têm que ter um poder maior para pensar por si só. E o grupo muitas vezes estraga essa habilidade das pessoas. Mas enfim, a minha própria visão de Deus, apesar de eu estar dizendo que eu sou um cristão, eu acho que ela pode até ofender muitos cristãos, porque assim, para começar já com a ideia que pode ser polêmica, eu não acho que Deus seja perfeito. Eu não consigo aceitar a ideia de um Deus perfeito. Na verdade, eu sempre tive essa visão, esse pensamento, né, por vários motivos que eu posso entrar aqui, de que Deus não é perfeito, mas eu também reconheço uma possibilidade de que seja e que é eu que sou incapaz de entender, né. O que é muito provável, lógico, né, porque não dá para um ser humano, ainda mais, né, um ser humano como eu, entender o próprio Deus, mas enfim, eh, eu sempre achei eu tento imaginar o porquê de Deus fazer as coisas, né. E eu já fui na pergunta, assim, que pra mim deve ser a primeira, faz sentido ser a primeira pergunta. Por que que Deus criou tudo o que ele criou? Por que que Deus criou a humanidade, ou até os anjos antes da humanidade, né, se você acreditar nessas coisas, nessa visão cristã de que tem os anjos e tem os humanos, e Deus criou o próprio diabo inclusive, né, se você acreditar nessa visão. Por que disso tudo? Por que que ele precisou criar isso? E aí, sei lá, dá a impressão que ele não sabia, né, no que ia dar no fim das contas, né. Tem essa visão clássica de que Deus é onisciente e onipotente, e nisso eles incluem, inclusive, a habilidade, digamos assim, de Deus ver o futuro, né, de Deus já saber tudo que vai acontecer, tudo que já aconteceu. Só que eu não concordo com isso, porque eu não consigo enxergar o sentido nisso. Tipo assim, Deus sabe todo o futuro e mesmo assim ele criou tudo, né. Tipo assim, Deus sabia que o diabo ia virar o diabo, Deus sabia que Caim ia matar Abel, sabe. Vários desses eventos, Deus sabia que Hitler ia fazer tudo que ele fez. Enfim, se sabia, ele fez tudo, né. Ele deixou, ele não quis impedir, então, mesmo sabendo que aquilo ia acontecer, imagina assim, antes de ele criar tudo, ele sabia que a criação dele ia resultar nessas coisas que eu falei. Ainda assim ele foi lá e criou. Então assim, eu acho estranho, né. Como eu disse, talvez exista um motivo que a gente não entende que essas coisas precisariam acontecer. Tá bom, faz sentido. Só que também faz sentido que ele não sabia que isso ia acontecer, já que ele nos dá o livre-arbítrio, né, e ele fez sem esperar que tudo isso ia acontecer. Ele fez e as coisas saíram do controle, foram para um lugar que ele não queria que fosse, entende? Eu acho isso bem possível de ser verdade, né. Eu acho que a existência de um Deus, desse Deus cristão especificamente, faz sentido. Tem uma coisa que é dita na Bíblia que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. E eu acho que o nosso mundo é muito afetado pelo cristianismo, né. Eu acho que tem um impacto muito grande, é a maior religião do mundo. O nosso calendário é formatado em cima do cristianismo. Então, assim, eu acho que faz sentido que isso tudo seja verdade. Eu acho que faz sentido Deus existir e o mundo ser como é, dentro dessa minha visão de que talvez ele não seja perfeito, né. E por que eu tô falando de fazer sentido? Hã
Tá, já tô me perdendo aqui. Clássicos momentos desse podcast, né? Ah, Deus existe, Deus faz sentido. Enfim, eu tô tentando trazer a minha visão. E a minha visão é essa: Deus existe, Deus é um ser que não é tão perfeito assim, no fim das contas. E eu acho que ele teve boas intenções e tem boas intenções, mas ele não pode controlar tudo. Aliás, ele poderia se ele quisesse, só que ele escolhe não controlar tudo, porque assim, se você fosse Deus, você ia manipular, por exemplo, as pessoas a fazerem sempre o que você quer e nunca sair daquilo que você definiu. Tipo assim, é a mesma coisa que criar um monte de robô, sabe? Eu acho que Deus, se ele quer ser o nosso pai, como a gente chama, né, como a Bíblia fala que é, ele não ia querer manipular tudo assim 100%, né? Eu não acho que ele ia querer transformar a gente nesses robozinhos programados que nunca saem da vontade dele, entende? Eu acho que ele quer que a gente seja livre e tenha o livre-arbítrio. E eu lembro do filme do Sim Senhor. Do Sim Senhor não, do Todo-Poderoso, que o Sim Senhor também é um filme do Jim Carrey, né? Naquele filme, muita gente já deve ter visto, lógico, porque é um filme bem famoso. E quando ele tá com as habilidades de Deus, tem um momento que ele aponta pra mulher que ele gostava lá, que eu não vou lembrar o nome dela, e ele fala "me ame", né? Ele tenta usar o poder dele pra fazer ela amar ele. Só que não funciona. E ele acha estranho, né? Porque ele tá com os poderes de Deus, ele consegue fazer tudo que ele imagina. Só que isso não funciona. E aí depois ele vai entender que isso é por causa do livre-arbítrio, né? Ele poderia fazer tudo que ele imaginasse, tudo que ele quisesse, mas não interferir no livre-arbítrio das pessoas. E no filme, isso acontece com um cara que ganhou os poderes de Deus. Só que eu acho que Deus também joga com essas regras, digamos assim, sabe? Eu acho que ele não se permite fazer certas coisas. E aí ele deixa o ser humano fazer tudo que o ser humano faz, né? E aí é aí que entra a parte que é difícil de aceitar, porque, como eu disse do cara do livro do Dostoiévski, que usa o exemplo das crianças que sofrem, né? Se Deus permite tudo, então ele permite também atrocidades e coisas horríveis. E é estranho pensar isso, né? É difícil aceitar essa ideia, se conformar com essa ideia e continuar acreditando e gostando de um Deus. E então, assim, aí começa a entrar naquela ideia que eu falei, né, que deve ter coisas que a gente não consegue entender, coisas que a gente não é capaz mesmo na condição humana de entender os motivos de Deus, por que Deus faria essas coisas. Tipo assim, um exemplo que eu gosto. Se você, imagina que você é o pai de uma criança e você tem todas as condições financeiras do mundo para poder criar essa criança da maneira que você quiser, da maneira que você imaginar. E essa criança te fala, sei lá, criança de uns 5, 6 anos, te fala que ela quer ser criada à base de doces e sorvete. E você tem as condições de fazer isso. Só que você diz que não para essa criança, obviamente, porque você sabe que aquilo vai fazer mal para ela e que não dá para criar um ser humano assim. Só que na visão da criança, você que tem todas essas condições de fazer isso, você está simplesmente negando porque você é mau, né? Ela não é capaz de entender que você está impedindo impedindo consequências maiores que ela ainda não entende quais são, entende? E se for assim com as coisas mais que a gente enxerga como coisas mais sérias, né, coisas mais pesadas, mas e se for assim com Deus também? Entende? A gente, do nosso ponto de vista limitado, do nosso ponto de vista de crianças, digamos assim, a gente quer que Deus haja de uma certa maneira, que ele pode agir, que ele tem o poder de fazer aquilo que a gente quer, mas ele não faz porque ele tem outros motivos maiores que a gente ainda não entende. Entende? E aí, claro, surgem esses questionamentos, né? Será que Deus é então perverso por permitir tudo isso? Ou ele simplesmente não se importa? E é compreensível esse tipo de pensamento, né? Claro que é compreensível, porque a gente não entende, né? E, aliás, eu tô supondo aqui que a gente não entende, né?
se Deus existe, Deus permite todas essas coisas, talvez seja por um motivo maior. Eu gosto de acreditar que sim, mas pode não ser também, eu posso estar errado, né? Quem sabe? E, assim, talvez dê para vocês perceberem que eu não sou. Como é que eu vou dizer isso? Eu ia dizer que eu não sou tão convicto da minha fé. Eu gosto de acreditar que eu sou uma pessoa lógica, sabe? Eu gosto de acreditar que, apesar de eu ter fé, que não é uma coisa 100% baseada na racionalidade, eu gosto de acreditar que os motivos pelos quais eu acredito em Deus são motivos lógicos. E se eu quiser mesmo ser uma pessoa lógica, eu tenho que admitir que é, é difícil, no fim das contas, de acreditar 100% em Deus. Você não tem motivos para falar 100% para ter o pé no chão com toda a certeza do mundo de que Deus existe e que suas crenças estão 100% corretas. Tipo assim, cara, se você pesquisa aí no Google, quantas religiões existem no mundo? São milhares, sabe? Milhares e milhares. Então, assim, você deu sorte de acertar a religião certa. Não, assim, não tem um ser humano no mundo que conheça todas as religiões existentes a fundo. Então, você não vai ter os itens necessários para julgar qual que tá certa, qual que tá errada, qual que faz mais sentido, qual que não faz, entende? Nenhum ser humano vai se aprofundar a esse ponto. Então, basicamente, você tem que ter sorte de escolher a religião certa, é isso? Como eu disse, eu acho que o cristianismo faz sentido, eu acho que ele tem um efeito muito grande no mundo, né? Deve ter algum motivo para isso, não é possível. E vai ter gente falando que um dos motivos é o controle das massas, por exemplo, né? A igreja influenciando as pessoas por dinheiro, por poder e etc, etc. E também é uma visão que faz sentido, né? Também é uma visão que não dá para negar 100%. A gente sabe que existem muitos religiosos corruptos e gananciosos e mentirosos mesmo, sabe? Religiosos perversos, não é só porque o cara é cristão que o cara é bonzinho. Enfim, onde que eu queria chegar com isso tudo, hein? Eu só, eu só queria trazer várias visões diferentes de Deus nesse episódio aqui. Eu acho que é um assunto que dá para ir bem longe nele, né? Dá para pensar em muitas coisas. E eu acho que eu me enrolei um pouco porque eu não roteirizei tão bem o episódio de hoje. Talvez eu deveria ter estruturado melhor o que eu ia falar, em que hora que eu ia falar, porque acabou que durou menos do que eu pensava para falar sobre as visões diferentes de Deus que existem por aí, principalmente na ficção, né? Como eu disse, eu tive a ideia de trazer esse episódio por causa do cara que me falou do Blasphemous, e é bem estranho e interessante a religião do jogo, né? Toda essa coisa baseada em culpa, e as pessoas quererem espiar o seu pecado a todo momento. Inclusive, isso me lembrou agora, uma das coisas que eu queria entrar aqui, falando de Deus e todas essas coisas, é que o título do episódio, é incrível que eu tinha me dispersado a ponto de esquecer o título desse episódio. Existe a necessidade de um Deus, né? A ideia do Xenoblade, por exemplo, o cara querer criar um mundo sem Deus, e eu imaginar, como eu tenho essa visão, né, agora repetindo o que eu já falei antes, como eu tenho essa visão de um cristão que acredita em um Deus e que o mundo que a gente vive hoje chegou até aqui e de certa forma com a influência de Deus, com a interferência de Deus em algum momento, em algum lugar que seja, é estranho imaginar como seria um mundo então sem Deus. Será que a gente estaria no mesmo lugar? Será que a gente já estaria melhor ou pior, né? E aí surge essa questão assim, a gente precisa de um Deus? Se você for ateu, você já está falando que não, que a gente nunca precisou e que a gente está aqui, chegou até aqui sem um Deus, né? E se você for cristão, você vai falar que sim. Talvez você vai concordar com alguns pontos que eu falei, né? Não só cristãos, mas pessoas que acreditam em algum Deus no geral, né? É muito provável que essa pessoa vai dizer que um Deus é sim necessário. E no meu ponto de vista, eu quero acreditar em Deus por uma esperança de um futuro melhor, sabe? Como eu disse, eu tenho uma visão pessimista sobre aonde a humanidade pode chegar se não houver um Deus.
E tem a ideia do paraíso também, né. Se existir um paraíso, vai ser um negócio muito bom, porque, assim, eu tenho uma vida boa, pessoalmente falando, eu tenho uma vida boa, eh, eu não tenho nenhuma doença, nada, não tenho nenhuma deficiência, e até hoje eu tive uma vida boa. Mas, assim, se você conhecer história de pessoas por aí que já nasceram em um contexto ruim, não só de doenças, como eu usei o exemplo aqui, mas pobreza extrema também, né, ou então a pessoa nasce em lugares violentos, lugares cercados pela guerra, né, nos países do Oriente Médio, por exemplo. Pessoas que nunca tiveram ou nunca vão ter uma oportunidade de ter uma vida boa, sabe. Talvez a pessoa já nasceu num contexto que privou ela de ter qualquer tipo de conforto, qualquer tipo de experiências boas. E aí a pessoa muitas vezes morre nesse contexto de violência ou então devido a uma doença e nunca teve a oportunidade de ter uma vida tão boa quanto pessoas em outros contextos tiveram. Se não houver nenhum Deus, é uma aleatoriedade tão injusta, né, tão triste, porque, como eu disse, a minha vida é boa, eu tenho sorte, né, de ter nascido num lugar bom, não violento, sorte de ter nascido com uma saúde boa. E aí eu vou poder ter essa vida boa enquanto existem tantas pessoas que, né, passaram por uma vida inteira de sofrimento e é só isso que elas vão conhecer, sabe. E mesmo eu, tipo, apesar de eu estar falando que a minha vida é boa, tem tantas coisas nesse mundo que eu nunca vou ver, muitas vezes pela limitação financeira, né. Eu tenho uma vida confortável, mas eu não sou nenhum super rico que pode fazer tudo o que quer na hora que quer. Então eu também vou ter vários limites, né. E se tiver um paraíso depois de tudo isso, né, eu vou poder então ter milhares de experiências que eu nunca teria a chance de ter se não houvesse esse paraíso. Então, não só eu acredito em Deus, como eu quero que Deus exista, sabe. Eu torço para que Deus exista, eu torço que para que as minhas crenças estejam certas. Não só por mim, é claro, né, como eu tô falando, para que haja mais pra gente sentir pensar que existe mais justiça do universo do que apenas uma aleatoriedade, né. Eh, e uma coisa interessante do título desse episódio também, é que dá pra fazer uma brincadeira ambígua com ela, né. Pode ser um título ambíguo sobre a necessidade de existir um Deus, ou então, se Deus tem alguma necessidade, né. Como eu disse, da minha visão, ele é imperfeito e muito mais parecido com a humanidade do que a gente imagina, sabe. Eu imagino que ele gosta de ser adorado. Não adorado no sentido "me adorem, eu sou superior", não nesse sentido, mas no sentido de não se sentir sozinho, talvez? Porque, tipo assim, eh, imagina você ser a única criatura da sua raça, digamos assim. Deus é um ser único, né, se eu estiver certo, se ele for como eu imagino. Só existe um Deus. Ele é superior a todos e imagina assim, o ser humano quando tá em dúvida de alguma coisa, quando ele precisa de ajuda e está em momentos de desespero muitas vezes, ele recorre a Deus para ser ajudado, né, recorre a algo superior a ele. Se é que Deus existe e ele é imperfeito como eu estou falando e ele tem sentimentos, ele em algum momento tem dúvida de alguma coisa também, ele não pode recorrer a nada. Ele é a instância máxima, entende? Me parece uma existência solitária, né. Eu não sei se eu tô viajando demais, não sei se vai ter alguém que concorda minimamente com o que eu tô falando aqui, mas eu tô tentando imaginar na prática, né, como é que funcionaria se Deus existir mesmo. Enfim, não sei se eu tô viajando demais aqui. Ai, ai, eu tô me perdendo mais do que eu imaginava nesse episódio, na verdade. Como eu disse no episódio passado, eu quero permitir que esse tipo de coisa aconteça. Eu quero que isso fique bem autêntico e, né, natural e etc, etc, coisa que eu já falei várias vezes aqui.
Mas eu tô, sei lá, é um assunto, várias vezes, várias coisas que eu tô falando aqui, eu penso se não vai ser polêmico, não penso se vai ofender as pessoas também de alguma maneira. Só de você falar que você acha que Deus pode não ser perfeito já é suficiente pra ofender muita gente, eu acho, né. Mas relaxa, cara. Eu só tô tentando imaginar aqui, só tô tentando chegar em respostas por conta própria, digamos assim. Só tô tentando usar a minha cabeça e não ficar preso a ideias pré-concebidas, sabe. Eh, Inclusive falando de visões diferentes de Deus, uma que eu não tirei de nenhum lugar da ficção necessariamente nesse momento, mas eu lembrei agora pra falar também, é a visão espírita, né. Acho que eu poderia falar de visões diferentes de paraíso também, porque, por exemplo, na na série do Sobrenatural, o paraíso faz você viver situações boas da sua vida, faz você reviver momentos bons da sua vida, de maneira confortável, enfim. Não é uma coisa tipo assim, o paraíso que eu imagino pessoalmente, vai ser um lugar, bom, onde você vai ter liberdade, onde você não vai ter mais limitações físicas, né, doença ou envelhecimento, nada do tipo. E vai ser uma coisa nova. No sobrenatural, você já revive memórias boas, né. Por mais que você esteja no momento presente ali, você não fica revivendo a mesma coisa como se fosse um filme, digamos assim. Você pode agir de maneiras diferentes, de maneiras novas, mas você revive memórias boas, basicamente. E agora eu citei os espíritas, né, os espíritas acreditam em reencarnação, que eu acho que também é uma ideia que faz sentido. Eu acho muito bonito, quando eu estava lendo sobre o espiritismo, quando eu estava me aprofundando um pouco mais nisso, eles falam que é uma ideia muito mais justa, né. Eu citei o exemplo de pessoas que às vezes vivem uma vida de puro sofrimento e é só aquilo que eles vão conhecer. Na visão do espírita, isso já faz mais sentido, né, Deus permitir esse tipo de coisa, digamos assim, porque a pessoa não vai ter só uma vida, ela vai ter outras experiências em outras vidas, em outras épocas, então acaba sendo mais justo de certa forma, né. Eles criticam essa ideia, por exemplo, de a ideia que vai mais para o catolicismo, né, que, vamos supor que uma criança morre, na ideia do católico, ela já vai para o céu automaticamente. E o espírita vê isso como injustiça, porque, assim, se você cresce nesse mundo, você vai ser colocado diante de várias tentações e de várias oportunidades para pecar, digamos assim, né. Várias oportunidades para desagradar a Deus pelo simples fato de você estar vivo e vivendo experiências e tendo contato com outros seres humanos e etcétera. Então não é justo que uma criança viva aqui, morra rápido, né, digamos assim, e vá para o céu, enquanto você viveu por mais tempo, foi mais testado, mais colocado diante de situações difíceis e situações que te levaram a pecar muitas vezes. E aí, no fim, você ainda vai ser julgado pelas pelas coisas que você viveu, e talvez você vá para o inferno, enquanto a criança que morreu antes teve mais sorte, digamos assim, porque daí ela já foi para o céu direto. Então os espíritas são contra essa ideia, e eles dizem que a reencarnação seria uma realidade mais justa. E eu acho que faz sentido também, né. Eu não acredito nisso pessoalmente, mas é uma ideia que eu acho que faz sentido sim. Todo esse ciclo de reencarnação e o aprendizado espiritual, e você vai se melhorando cada vez mais, né. Enfim, eu achei interessante. Eu gosto bastante de pensar nessas visões diferentes e conhecer, eh, como as outras pessoas enxergam o assunto, e tentar ver se eu chego a conclusões diferentes também, né. Como eu disse, eu não gosto de ficar só seguindo essas ideias pré-concebidas e muitas vezes eu discordo de muitas coisas que são, né, fortemente acreditadas por aí, né. Até no próprio cristianismo, que eu, por mais que eu me diga cristão, é meio estranho, eu não consigo me alinhar 100% a nenhum grupo, né. Então, eu achei interessante trazer essas visões aqui hoje. Não sei se agradou vocês, e como eu disse, eu acho que eu devia ter estruturado melhor esse episódio, eu tô falando muito solto, muito sem roteiro aqui, apesar de eu ter anotado algumas coisinhas. Enfim, tomara que tenha sido divertido aí, de alguma maneira para alguém.
Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, sempre eu esqueço, sempre nos episódios que eu gravo, no fim eu falo: "Puta, eu devia ter falado isso e não falei", né. E é bem provável que isso esteja acontecendo aqui. Nesse momento eu tô lendo minhas anotaçõezinhas aqui e eu acho que eu não esqueci de nada. Se eu esqueci, pelo menos foi coisa que eu não anotei, porque eu acho que eu falei tudo que eu anotei aqui. E é isso aí, né. É isso aí. Este é o Game Over Podcast. Maravilhosamente estruturado e roteirizado, como sempre, né. Mas enfim, vamos terminar com música. Puta, tá lá eu com as minhas cobranças, né, eu falo que eu queria aceitar melhor o fato de eu fazer tão solto e não roteirizado assim, e agora eu tô me julgando, e agora eu tô repetindo sem parar também que não está sendo roteirizado, e deve estar super divertido pra você ouvir isso, né. Vamos terminar assim mesmo. Vamos terminar assim mesmo, é isso que saiu, é isso que temos pra hoje, e vamos aceitar, né. Terminando com música então, vamos para as músicas finalmente agora de verdade. Essa semana eu estava ouvindo o álbum Honey, da banda Scandal, que é uma banda, de novo, como semana passada eu trouxe uma banda só de mulheres, hoje também é isso, uma banda japonesa só de mulheres. Inclusive, essa banda, eu conheci eles pelo anime Bleach, elas cantam 2 aberturas no anime Bleach, pelo menos até hoje, não sei se elas cantam mais músicas no Bleach. Eu fiquei sabendo que elas estão no Guinness Book, pelo recorde de a banda feminina que toca mais tempo na mesma formação, se eu não me engano elas têm 17 anos trabalhando juntas já, e não se separaram, não trocou integrante nenhum da banda, e elas estão no Guinness por isso. Achei bem interessante, não sabia disso. Enfim, eu estava ouvindo o álbum Honey, e tem algumas músicas que eu gostei pra caramba, e eu queria trazer aqui hoje. Eu já tinha ouvido a música Over em outro momento, já fazia tempo, e agora que eu voltei para revisitar o álbum, eu achei que essa música ainda seria a minha preferida do álbum, ficou por muito tempo sendo isso. Só que agora que eu fui ouvir de novo, eu prestei mais atenção nas outras músicas e eu acho que a música Futari tá competindo muito com a Over. Eu não sei qual das duas eu prefiro agora. Essa Futari eu não sei porque eu não tinha reparado tanto nela da primeira vez que eu ouvi o álbum, mas dessa vez eu ouvi essa música e eu adorei. Achei ela incrível mesmo. Essas duas são até um pouco parecidas, no sentido de ser mais rockzinho assim, então acho que elas competem bem. Só que tem uma outra que eu também gostei muito, e que não é rock, é uma música mais lenta, mais calma, que se chama Mado wo Aketara. Inclusive, se você entende inglês, procure o nome dessa música, eu vou deixar na descrição. Escreva o nome dela, Mado Aketara English Sub, para você ler a letra dela em inglês, que eu achei uma letra bem bonitinha, bem legal. Faz imaginar coisas. Veja ela aí. E essas três foram as que eu mais gostei desse álbum, mas aí para citar outras duas que eu também gostei e são, apesar de não estar no nível dessas três, são bem legais também, tem a Platform Syndrome e a Koisuru Universe. São músicas que eu gostei também. Enfim, fica aí a recomendação de hoje, banda Scandal, álbum Honey, eu vou deixar as músicas na descrição como sempre. Uma coisa que eu esqueci de falar no episódio passado, eu vou deixar o e-mail na descrição também, o e-mail do podcast, se você quiser conversar comigo de alguma maneira aí que não seja pelos comentários, falar sobre o episódio de hoje, se fez você pensar em alguma coisa ou não, porque acabou sendo um episódio mais bagunçado do que eu esperava, e talvez eu devesse ter estruturado mais. Mas é isso aí. Muito obrigado para quem ouviu então, e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.